A questão envolvendo o Álvaro Borba do canal Meteoro e as IAs continua escalando nesses últimos dias. Eu fiz um vídeo aqui anteontem sobre esse tópico, mas depois disso muita água passou por baixo dessa ponte e a história está ainda acontecendo. Eu vi se envolvendo nessa questão aí o Pirula, né, que foi sob a perspectiva de que, bem, o mundo é esse agora. Eu vi também o Ale Santos, que é um escritor que eu conheço, admiro bastante, também se manifestando nesse sentido. E aí, o que aconteceu foi que, por exemplo, Cauê Moura, né, e o pessoal do Desce a Letra Show também abordou essa questão. Eu vi esse trecho do Desce a Letra e eu fiquei, inclusive, preocupado, né, percebendo como o Cauê Moura estava cheio de dedos se aproximando dessa questão, com medo de ser cancelado pelos artistas, né. E aí o Álvaro levou lá pro Meteoro a Úrsula Dourada para falar sobre esse tópico, e aí foi lá um segmento de quase 1 hora entrevistando essa artista, que foi dar a perspectiva de como ela entende, né, e um segmento ali dos artistas entende a questão dos IAs. E aí, na minha compreensão ali, eu percebi que existe 2 pontos principais na fala da Úrsula, né? De um lado, ela dizendo que, olha só, o mundo mudou, isso aqui é a realidade, a IA veio para ficar, e por outro lado, que eles, né, os artistas, querem que as pessoas não utilizem as IAs para gerar arte, usem para outras finalidades, mas não usem para IA, porque isso precariza o trabalho dos artistas, e segundo ela, o primeiro segmento a ser precarizado foi dos artistas, e aí ela acha que um papel que eles estão desempenhando agora é de estigmatizar quem está usando IA para gerar arte. Então, eu quero entender a partir desses 2 pontos aqui principais, que, na minha interpretação pelo menos, né, foram apresentados pela Úrsula, até para a gente entender o modo como a dinâmica está se dando nas redes sociais. Aqui eu nem sequer falo da Úrsula, porque não sei como ela participou desse debate nas redes, mas o modo como muita gente foi muito agressiva com o Álvaro, com o Pirula e com o Ale Santos, dando a entender que estão compactuando com o roubo, dando a entender que estão, sabe, sendo contra a esquerda, que são contra os trabalhadores, que estão querendo destruir o trabalho dos artistas. E aí também como isso leva a um espaço de não debate, porque aparentemente só existe uma perspectiva válida, uma perspectiva que deve ser aderida, e qualquer pessoa que apresente uma variação disso ou uma outra tese já é vista como alguém que nem sequer tem legitimidade para falar sobre esse assunto. Se você não for um artista, segundo essa tese do não debate, você nem sequer tem um espaço de fala, né? Um local de fala para poder abordar a questão. Bem, na minha perspectiva, para começar, e vocês devem saber já, porque eu já abordei essa questão algumas vezes, é apocalíptica, né? Eu acho que o mundo como a gente conhecia já acabou há um bom tempo, na verdade. O mundo que a gente conhecia já acabou e não há muita coisa a se fazer. Eu acho que há esforços aí, e são legítimos e devem ser realizados de categorias para buscar seus direitos, para reivindicar regulamentação. Isso pode ser feito, se deve ser feito. Quem se sente lesado tem que fazer isso. Então, são esforços totalmente aceitáveis, mas o mundo já não é o mesmo. O mundo que a gente vivia em 2000, sei lá, em 2000, que é o mundo que era quando eu tinha 20 anos, esse mundo já não existe há um bom tempo. A gente está numa nova realidade e as coisas vão mudar drasticamente a partir de agora. Houve saltos exponenciais nas IAs nos últimos 2, 3 anos, isso é um fato, e a tendência é que haja novas rupturas dramáticas e que vão mudar completamente o mundo de agora em diante. Então, assim, profissões que a gente conhecia, que você exerce, que eu exerço, vão deixar de existir. Profissões que geravam muito dinheiro vão deixar de existir. Corporações vão ficar mais ricas do que já eram. Então, assim, a gente vai ver uma acentuação, uma agudização de certas contradições históricas, de certas desigualdades que a gente já percebeu anteriormente e que vão ser muito piores. Na minha perspectiva, um ponto de debate importantíssimo deveria ser uma renda básica universal para poder acomodar uma legião, sabe, milhões ou bilhões de pessoas desempregadas. Eu acho que esse é o ponto de debate central, porque isso vai impactar desde a pessoa que tem um trabalho, sabe, na porta de entrada, lá um trabalho, sabe, introdutório no McDonald's, até gente que é, sabe, CEO de corporação. Então, assim, a gente vai ver mudanças drásticas em todas as esferas dos trabalhos, em todas as categorias, em todos os níveis de hierarquia, e isso é emergencial. Que a gente pense no modelo social que vá taxar, sabe, que vá pôr impostos agressivos sobre as corporações, de modo que esses impostos sirvam para poder, sabe, distribuir essa renda para pessoas que não vão ter sustento, não vão ter trabalho mais. A gente vai ter que redefinir, inclusive, nosso papel como ser humano. O que nós somos, o que nós fazemos. Haja Netflix, né? Haja streaming para você ficar assistindo em casa lá, coçando o saco e assistindo televisão. Então, assim,
a gente vai ter que repensar o que é ser humano em breve. Não estou exagerando aqui não. Então o primeiro ponto é pensar no modelo social do futuro. Como será uma sociedade sem trabalho? Isso aqui não afeta apenas artistas, isso aqui afeta todos nós, todo mundo, todo mundo. Você que trabalha, sabe, no aplicativo, isso vai mudar a sua vida também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a precarização já está acontecendo há um bom tempo. Os artistas não são os primeiros precarizados. A gente já viu aqui precarização em vários segmentos. Os trabalhadores de aplicativos já são uma categoria precarizada. No setor da música, a gente observou isso com o MP3. Quando o Napster surgiu, por exemplo, né, eu lembro disso aqui porque eu era um usuário do Napster, isso alterou drasticamente a indústria fonográfica. Então, assim, a indústria digital, da arte digital, já foi uma disrupção completa na produção artística. Muita gente achava que destruiria as gravadoras quando veio o MP3, quando veio o Napster, até um ponto que a indústria teve que se adaptar, e aí você tem hoje lá, sei lá, o Spotify. Então, assim, existem modos de lidar com a mudança e muita gente vai conseguir se adaptar e muita gente não vai conseguir se adaptar, mas o fato é que o trabalho artístico foi sendo precarizado ao longo de muito tempo também, até porque antes havia uma escassez de produção artística e hoje há uma abundância, sabe, interminável. Hoje há uma infinidade de pessoas produzindo arte, produzindo literatura, produzindo filmes, produzindo, sabe, conteúdos audiovisuais, produzindo música. Então, assim, há uma infinidade de produção artística que não havia anteriormente. Inclusive, a gente pode voltar aqui até um pouquinho na história da arte e pensar qual foi a progressão, né, da produção artística. Até um certo momento da história, os artistas, eles eram trabalhadores, sabe, artesanais, sem grande status social, eram trabalhadores que eram contratados para fazer certas obras, né, tanto que você tem um monte de obras medievais, por exemplo, que você nem sequer sabe quem são os artistas, porque eles eram apenas chamados para fazer o trabalho, era comissionado, e aí depois disso, na Renascença principalmente, você começa a ter o artista com esse status de popstar, de superestrela, sabe? Então, assim, vem lá Michelangelo, Da Vinci, Rafael, sei lá, Botticelli, grandes artistas que se tornam celebridades e são reconhecidos na história da arte. Então isso vai dando o status de gênio para o artista, né? Um grande artista seria alguém excepcional, que tem uma visão do mundo diferente dos demais, que consegue acessar certa observação da realidade e trazer pra gente. Isso vai para a literatura, isso vai para outros campos da produção, né? Na música, o Bach, Beethoven, Mozart, e assim por diante. Então, há uma mudança de perspectiva do que seria o papel do artista, quem seria o artista, e como ele seria alguém diferente. E aí depois, né, você vai se aproximando do século XX, isso vai tendo um boom, né, de produção. A cultura de massa, por exemplo, vai abrindo portas para outros tipos de produção em escala industrial, que foi muito criticado durante o século XX. Basta pensar na produção do Adorno, por exemplo, a Escola de Frankfurt, criticando a indústria cultural. E aí, quando a gente entra no século XXI, o que existe é uma explosão de produção artística. Então, assim, pessoas hoje que são artistas conceituados, que são reconhecidos, que estão aí, sabe, vendendo e trabalhando, serão pessoas que jamais teriam oportunidades de se consolidar no cenário anterior, quando havia essa escassez, quando havia uma concentração de, inclusive de técnica, né? A pessoa teria que passar por um ateliê famoso para poder produzir e aí ser introduzida à corte, sei lá, os aristocratas ou a igreja para conseguir encontrar seu caminho. Teria que passar por Florença, por Paris, por Nova York. Hoje em dia não, hoje em dia você pode na sua casa produzir uma obra de arte e ficar conhecido e famoso, ganhar dinheiro com isso, sem precisar estar num centro de cultura, né? Sem estar em Nova York hoje, ou sei lá, em Londres. Então, houve uma mudança drástica na produção e hoje, sabe, qualquer pessoa pode fazer arte e produzir na internet. Inclusive, basta pensar também que essa produção abundante é o que está alimentando as IAs. Então, assim, a gente tem uma infinidade de obras de arte da qualidade superior, né? Grandes artistas da história, grandes artistas contemporâneos e todo tipo de arte medíocre produzida, que é a maioria dos casos, na verdade, tudo aquilo que é medíocre produzido, e isso está servindo para alimentar as IAs. Quanto desses milhões de artistas existentes ganham dinheiro com o que produzem, eu acho que é uma minoria, assim como é com os escritores, né? A gente tem uma hierarquia na literatura que é assim, você tem lá um 0,1% que ganha muito dinheiro com a literatura, com a escrita, e você tem lá 97% que não ganha nada com a literatura. E isso é a realidade. Então, assim, essa abundância de produção também gera uma disputa de atenção que é muito difícil de você superar. Hoje em dia não é difícil você conseguir produzir arte, é você conseguir encontrar a sua audiência. Esse é o mais difícil. É essa disputa que se dá nas redes sociais também. É de você conseguir chamar atenção. Então a gente pode imaginar que muita gente não ganha nada com a arte. Essa reclamação que eu imagino que os artistas estão agora levantando deve ser de pessoas que conseguiram ganhar um espaço aí, que tem uma renda com a arte e que talvez tenham visto uma redução na sua renda por causa das IAs. Eu suponho, né? Não sei também o que está acontecendo nesse nível individual. Mas, pensando aqui, né, nesses últimos anos, nas últimas décadas, por exemplo, o que a gente viu foi uma pulverização da renda dos artistas. Basta pensar, por exemplo, eu vi uma vez uma
um infográfico, se eu encontrar aqui eu ponho para vocês, que mostrava, né, quanto que ganhava um artista vendendo CDs, sei lá, 1000 CDs, quanto que ele ganharia tendo 10 mil visualizações lá no MySpace, quando havia, e depois isso indo pulverizando até o Spotify, que ele precisaria de 1 milhão de visualizações, sei lá, 10 milhões de visualizações, para poder ganhar o que ele ganharia vendendo 1000 CDs. Então, assim, você vai indo para esses streamings e aí o dinheiro vai sendo liquidado, né? Eu também percebo isso na renda do YouTube, né? Quando hoje você produz mais para ganhar menos que ganhava anos atrás. Então, sim, há uma tendência a esse dinheiro ir desaparecendo. Então, uma reforma que houvesse na IA para poder monetizar conteúdos artísticos que foram utilizados para banco de dados de IAs de modo a remunerar esses artistas, eu suponho que seria migalha, seria alpiste, sabe? Você ia, sei lá, fim do mês você ia ganhar 20 centavos de dólares para o uso que a IA fez da sua arte. Até porque há uma tendência também de concentrar, né? Há uma tendência de certos artistas serem mais mencionados, mais citados, e outros artistas serem menos citados, menos mencionados, menos utilizados. Então grandes artistas continuariam ganhando muito dinheiro com a sua arte, enquanto que artistas desconhecidos ou artistas com menos relevância continuariam ganhando nada, praticamente nada. Então a gente tem um modelo aqui que não privilegia o trabalhador nunca, né? As redes sociais não privilegiam o trabalhador, os aplicativos não privilegiam o trabalhador. A gente tem visto a precarização em todos os segmentos. Inclusive, a tese da Úrsula de que o modo para lidar com isso seria estigmatizando quem utiliza as IAs, me pareceria que a gente deveria estender isso para outros segmentos, né? Então, assim, deveria estigmatizar quem usa Uber, quem usa aplicativo para poder pedir comida, iFood, porque também está precarizando o trabalho de alguém. Ou, por exemplo, quem usa o Airbnb para se hospedar numa viagem, porque o Airbnb também destrói a economia local de certos países, de certas cidades, né? É um assunto que eu estudei muito, porque eu trabalhava com turismo anteriormente. Então, assim, a gente observa que certas cidades viraram cidades fantasmas, viraram só cidades turísticas, não tem mais morador na cidade. Uma preocupação era Veneza, por exemplo, né? Quando a parte histórica de Veneza basicamente virou, sabe, um playground para turista. Não tem mais morador ali, porque não faz mais sentido morar no centro histórico, justamente porque a economia está baseada agora no turismo. Não tem mais aquela vida, aquela organicidade que havia antes, quando pessoas de fato moravam lá. Então a gente percebe como cidades no mundo estão tentando controlar o estrago que o Airbnb está fazendo. Se você é um usuário do Airbnb, se você é um usuário do aplicativo do Uber, do iFood, você está ajudando a precarizar o trabalho de uma pessoa. Então, assim, se é por senso de coerência aqui, nós, né, quem supostamente de esquerda, deveria boicotar muitos aplicativos, muitas páginas de busca na internet que precarizam o trabalho de alguém. E isso tornaria nossa vivência no século XXI insustentável, porque quase tudo que a gente faz hoje precariza o trabalho de alguém. A Amazon precariza o trabalho das pessoas, né? A Amazon, quando surgiu, gerou um grande debate no setor do livro, justamente porque estava destruindo, acabou, ela dizimou com livrarias nas cidades do mundo. Nos Estados Unidos, grandes redes varejistas de livrarias foram liquidadas pela Amazon, ou seja, possivelmente milhares, ou dezenas de milhares, ou até milhões de postos de trabalho que desapareceram por causa da Amazon. E aí você está lá comprando na Amazon. Você de esquerda vai lá e alimenta um sistema, né, um site que destruiu e precarizou o setor varejista do livro. Mas é claro que, como eu falei no último vídeo, né, muita gente só se preocupa com certas questões quando bate, sabe, na sua porta. E aí você tem todo um cenário que é apocalíptico, de fato, que vai mudar tudo, como eu falei, em relação a tudo. Isso já está acontecendo há um bom tempo. Isso não aconteceu ontem, não aconteceu em 2023. Isso está acontecendo há 20, 30 anos. Isso já afetou o mercado da música, isso já afetou o mercado do livro, isso já afetou vários segmentos, o mercado do transporte, o mercado do hoteleiro. Né? Isso já afetou vários segmentos e vai continuar impactando outros setores. Então, a questão aqui há todo o direito de reclamar, há todo o direito de lutar por seus direitos, de buscar regulamentação, acho que é o mais sensato, na verdade. Embora, pensando em escala global, se você tiver um país grande como os Estados Unidos, como, sei lá, países europeus grandes, Reino Unido, se você tiver a China ou a Índia que não regulamente, isso vai criar um desequilíbrio tremendo que vai dar uma vantagem competitiva em muitos segmentos para esses países. Se o Brasil regulamenta a IA e os Estados Unidos não regulamenta, aí lascou. Aí o Brasil vai ficar atrasado, vai ficar na idade da pedra da tecnologia, enquanto que países potências vão estar usando IA para muitas coisas que seriam proibidas no Brasil. Daí você vai contratar um VPN para poder usar lá IA, sei lá, da Índia, para poder burlar as regras, para poder estar sintonizado com a competição global. Então, assim, a gente está pensando aqui em um fenômeno que vai transformar o mundo inteiro e que será quase uma corrida da IA pelo mundo. Como foi corrida armamentista, como foi corrida espacial, como foi, sabe, corrida de corporações em certos segmentos. Não me parece que
haja muita saída, no final das contas. É claro que você, como alguém de esquerda, pode boicotar as IAs, pode boicotar o ChatGPT, pode, sabe, fazer um ativismo aí virtual e boicotar as redes sociais também, né? Boicotar Twitter, boicotar Facebook, porque roubam nossos dados e usam esses dados nossos de maneira maliciosa para manipular a democracia, as eleições. Você pode boicotar as redes sociais, deveria, na verdade, deveria boicotar, incluindo o YouTube também e o Google, mas o fato é que esse tipo de ativismo, eu acho que o impacto é muito limitado, e esse esforço de singularizar as pessoas para estigmatizá-las, como fizeram com o Álvaro, como fizeram com o Pirula agora e com o Alessandro, me parece pouco eficaz também e relembra certas táticas de grupos identitários, certos grupos identitários que tendem a apontar o racista em vez de tentar confrontar o sistema racista, né? O mecanismo racista que está, sabe, entranhado na sociedade brasileira. É mais fácil você expor alguém que você acha que é racista na internet do que você confrontar uma estrutura racista que impacta todas as esferas de convivência humana no Brasil. Então, assim, me parece mais fácil, nessa lógica, você apontar o dedo para certas pessoas que usam IA, em vez de você confrontar uma máquina tremenda, sabe, de mudanças tecnológicas que vão impactar o mundo inteiro e contra a qual a gente não tem quase nenhuma força. O mundo que virá será melhor do que agora? Possivelmente não. Possivelmente será muito pior. Mas é isso, né? Como eu falei, para mim, a grande questão hoje é como essas legiões de pessoas desempregadas, impactadas por todas as esferas de penetração das IAs, vão conseguir se manter, vão conseguir comprar comida e conseguir pagar aluguel. Acho que essa é a questão. Os países terão que pensar como essa transição agora tecnológica vai liquidar com postos de trabalho e como as pessoas vão se manter. Então essa é a questão para mim, é, acima de tudo, né? Como a gente vai sobreviver amanhã? Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre essa questão toda. Se vocês assistiram a entrevista que o Álvaro Borba fez com a Úrsula Dourada, me digam o que vocês pensam aqui sobre essa questão, né, sobre a proposta dela de boicote, que pessoas de esquerda deveriam boicotar as IAs, porque seria a postura mais ética a se fazer, embora ela pense que seja inevitável essa transição. Então como é que você entende aqui essa postura, se você adere ou não, se você utiliza ou não, como é que você pensa isso? Se você também usa outros sites ou aplicativos que precarizam o trabalho das pessoas, né? Se você usa o Uber, se você usa o iFood, se você compra na Amazon, porque você como esquerda também está contribuindo para precarizar e destruir um monte de trabalho. Diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!